Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, já caminhando aí para o final do estudo dos profetas maiores. Já passamos pelo estudo do profeta Isaías, o livro, o panorama, o contexto do profeta Isaías. Já falamos sobre o famoso profeta Jeremias e falamos um pouquinho do que tem em Lamentações de Jeremias. E hoje vamos falar sobre o profeta Ezequiel, o penúltimo dos profetas maiores que nós vamos abordar, porque o último profeta maior será o profeta Daniel, que é de extrema importância, sobretudo para o conhecimento e o contexto apocalíptico de toda a Bíblia, tanto antigo, mas sobretudo uma interpretação no Novo Testamento. O livro do profeta Ezequiel ele é de extrema importância, primeiro quando a gente começa a entender os significados, Nós falamos dos significados lá em Jeremias, em Isaías, vamos falar em Daniel também. Muitas vezes o nome desses profetas, que é um nome próprio, ele tem vários significados, tudo depende do contexto em que ele se enquadra. Mas quanto ao significado do nome do profeta Ezequiel, ele é muito claro, que é Deus fortalecerá. Esse é o significado principal do nome do profeta Ezequiel, lá no hebraico, porque como nós já aprendemos ao longo do nosso curso de Teologia Bíblica, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico, algumas palavras em persa, mas a maior parte dele foi escrita em hebraico, O profeta Ezequiel ele é também conhecido como profeta do exílio babilônico. Por que o profeta do exílio babilônico ou simplesmente o profeta do exílio? Porque ele é levado junto com a aristocracia, vamos dizer assim, os bacanas lá do meio do povo judeu ou reino do sul, porque como nós aprendemos, o povo de Israel foi dividido em dois reinos, vimos isso ao longo das aulas dos livros históricos, quando abordamos sobretudo os livros de Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis. E a aristocracia de Israel eram os nobres, sacerdotes, os que tinham certo cargo político, certo domínio, certa voz dentro do povo de Israel. E quando o povo que representava o reino do norte é levado cativo, que tinha sua capital lá em Samaria, nós vimos isso em aulas anteriores, fica o reino do sul. Reino do sul também conhecido como Judá, tendo sua capital como Jerusalém. A maior parte dos profetas vão profetizar, os profetas de maior renome, de maior relevância, vão profetizar para o reino do sul e não para o reino do norte. O reino do norte já tinha sido levado cativo junto com a Assíria. E Ezequiel ele vai ser um profeta quase que contemporâneo ao profeta Jeremias que nós falamos na aula anterior. Ele vai vir um pouco de tempo depois e muitas coisas que o profeta Jeremias tinha profetizado, sobretudo o exílio e a queda de Jerusalém, vão se mostrar, vão se cumprir durante o ministério profético aí do profeta Ezequiel. Ele vai ser levado por volta de 597 para o exílio, junto com a aristocracia de Judá, os bacanas, os nobres ali de Judá. Mas tem uma coisa interessante quanto a esse exílio babilônico, porque diferentemente da Síria, quando leva o reino do norte, também conhecido como povo de Israel, com sua capital em Samaria, os babilônios, sobre a figura principalmente de Nabucodonosor, vai ocorrer um levante e vai fazer com que esse povo seja exilado em três momentos ou em três levas. A primeira leva ela ocorre quando alguns nobres de Israel são levados, alguns jovens, e se encontra a famosa figura de Daniel, o profeta Daniel, que inclusive é aquele a quem nós vamos dirigir a nossa próxima aula e última aula dos profetas maiores. Na segunda leva foram alguns aristocratas, alguns colocam aí que cerca de 10 mil pessoas foram levados, mas é um levantamento teológico estimativo, O certo é que muitos judeus foram levados, e junto destes estavam o profeta
Ezequiel. E no último levante, ou na última leva, que aí já vai dar lá por volta de 586, 587, 585 antes de Cristo, vai ser a queda completa de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, o templo sendo destruído, mas vão ocorrer essas 3 levas. O profeta Ezequiel vai ser levado na segunda leva. Ele chega aí para o exílio cerca de 10 anos, assim, aproximadamente, antes da destruição efetiva do templo. E aí tem algo importante e interessante que vai casar com muitas profecias do profeta Ezequiel, porque ele vai profetizar muitas vezes em visão direto do templo. Alguns interpretam que ele foi levado mesmo para o templo, mas mais certo, provavelmente, em visão, ele foi levado ao templo e ele profetizou vendo, relatando tudo que ele estava vendo ao longo ali daquela visão, daquela profecia que Deus passou para ele. É um livro que ele tem tanto o gênero profético, mas ele também tem o gênero apocalíptico. Muitas coisas, como, por exemplo, a visão do novo templo, a visão de seres celestiais, né, grandiosos assim na descrição do profeta Ezequiel, é muito parecida com o que nós vamos ver lá no livro do Apocalipse do apóstolo João, da mesma forma que o profeta Ezequiel, ele ingere algo semelhante a um rolo, a um livro, né? Isso também vai acontecer com o apóstolo João. Então, muito provavelmente há uma correlação de uso, como o Apocalipse é Novo Testamento, então vem depois do Antigo Testamento, vem depois do livro do profeta Ezequiel, há um uso do apóstolo João de vários acontecimentos e registros do livro do profeta Ezequiel. Ao todo, o livro do profeta Ezequiel vai ter 48 capítulos e há uma divisão que a gente consegue fazer. Eu gosto dessa divisão em 4 partes, mas que a gente consiga dividir em mais do que 4 partes. Mas como o nosso objetivo ele é um objetivo panorâmico, contextual, pelo menos para que vocês tenham a ideia do que vai ser abordado tematicamente falando ao longo desses trechos aí dos 48 capítulos do profeta Ezequiel. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ao capítulo 3, é muito claro que é o chamado profético de Ezequiel, e algo importante, o profeta Ezequiel ele é levado, alguns colocam por volta de 25 anos, para o exílio babilônico, mas o seu chamado mesmo vai acontecer cerca de 5 anos depois, ou seja, quando ele tinha aproximadamente 30 anos. Ele deveria ser recebido como sacerdote, mas o seu chamado profético vai ser mais forte do que o seu ofício sacerdotal. Isso acontece com muitos profetas. Falamos de alguns deles em aulas anteriores, vamos falar lá nos profetas menores também, que mesmo que muitos desses profetas eles fossem de famílias sacerdotais e deveriam cumprir ofícios religiosos, ritos, rituais, cerimônias, mas o ofício, o chamado, o ministério profético desses profetas acaba se sobressaindo acima do seu ofício, do seu ministério sacerdotal. Do capítulo 1 ao capítulo 3, então, nós conseguimos ver o chamado do profeta Ezequiel. É um chamado muito enigmático, assim, é um chamado onde é cheio de visões. Ele estava na Babilônia, junto a um famoso rio na Babilônia, o famoso rio Quebar, lá junto ao rio Quebar na Babilônia, e ele recebe essa visão e esse chamado. E o texto bíblico registra que ele fica cerca de 7 dias assim, atônito, né? Os 7 dias meio que, como dizem os bons mineiros, pasmado lá, sem saber o que ele iria fazer. Tamanha era a visão que ele teve, que o texto de Ezequiel registra que ele teve a visão da glória de Deus. Olha as semelhanças com Apocalipse aparecendo novamente. E aí o texto segue nessa divisão temática, na segunda parte, do capítulo 4 até o capítulo 24, mais ou menos ali do livro do profeta Ezequiel, vão ter julgamentos contra Jerusalém. Então é bem interessante porque são utilizadas diversas figuras de linguagem e alguns textos ficam famosos,
quando é utilizado como pano de fundo o exílio do reino do norte, o povo de Israel, que tinha sua capital em Samaria, exílio esse que foi imposto pelos assírios, e mostrando que o povo de Judá, o reino do sul que ficou, não tinha aprendido. E muitas vezes é tratada a figura de irmãs, né? Então a irmã foi levada cativa, Samaria, reino do sul, reino do norte, e a irmã que ficou, Judá, Jerusalém, reino do sul, não aprendeu e cometeu coisas piores até do que a sua irmã Israel, Samaria, reino do norte. Por isso também seria levada cativa pela Babilônia. O que vai acontecer e vai ser registrado pelo próprio profeta Ezequiel. Então nós vamos ver lá do capítulo 4 até o capítulo 24 vários julgamentos contra Jerusalém. Do 25 ao 39 é interessante porque virão profecias contra diversas nações. E tem uma coisa mais interessante ainda, né? O que muitos esperam ou esperavam, né? Que viessem profecias contra a Babilônia, mas não virão profecias contra a Babilônia. Terão profecias contra os filisteus, contra o Egito, os moabitas. Terão profecias contra Amon, contra diversas nações e cidades ali, mas não terão profecias dirigidas contra a Babilônia. A Babilônia é como se fosse um instrumento nas mãos de Deus para a correção do povo de Israel, sendo que o próprio Nabucodonosor é chamado de servo de Deus, né? Então tem muitas interpretações que são feitas hoje, sobretudo dentro do pentecostalismo e dentro do neopentecostalismo, onde a figura de Nabucodonosor é equiparada à figura de Satanás, à figura do diabo, que dentro do contexto bíblico não faria muito sentido. Lógico que Nabucodonosor por diversas vezes vai ser um rei ruim, vai ser um rei mau, e nós conseguimos ver isso lá no livro do profeta Daniel, que é o próximo livro que nós vamos falar dentro das nossas aulas de panorama do Antigo Testamento, sobretudo falando dos profetas maiores. Por algumas vezes o profeta Ezequiel é chamado de filho do homem, então é interessante por algumas vezes ele ser chamado ali de filho do homem. E ele vai profetizar dentro de vários reinados, o que acontece também com o profeta Jeremias. Ele vai ser chamado por volta do 4º ano do rei Joaquim, mas ele vai profetizar no reinado do rei Joaquim, ele vai profetizar no reinado do rei Zedequias, e é nesse reinado do rei Zedequias que mais se destacam as profecias de Ezequiel. Tem alguns trechos interessantes, como por exemplo, quando o profeta ele vai relatar, ele vai profetizar que o rei Zedequias iria para a Babilônia, mas ele não veria a Babilônia, que é o que acontece, porque o rei Zedequias tem os seus olhos furados ali, né, perfurados, e os olhos cegados, e com isso ele não consegue realmente ver a Babilônia. Isso mostra o quanto que muitas profecias são para aquele período. Então, muitas vezes, os ditos profetas e profetisas dos dias de hoje fazem profecias que não têm nada a ver com o juízo de Deus, com arrependimento de pecados, com o chamado do povo para o arrependimento, mas que tem a ver com ganhos, às vezes financeiros, às vezes materiais, questões de saúde, mas muito pouco com o que realmente Deus desejou no passado e deseja nos dias de hoje que seja feito, né? Então, cerca de 7 cidades, alguns contabilizam 7, outros contabilizam mais, do capítulo 25 a 32 vão aparecer com julgamentos, profecias, oráculos, como os textos proféticos gostam de registrar. O capítulo 28 talvez seja um dos mais emblemáticos, que é quando aparece a figura do rei de Tiro. E muitos ligam a figura do rei de Tiro a Satanás, o que não faz muito sentido, porque lá mostra que ele é um homem e mostra que ele morreria, né? O que não acontece com Satanás, pelo menos não dentro do contexto bíblico. O que vai acontecer com Satanás é uma condenação, uma prisão eterna, outras questões que já são discussões para o livro do Apocalipse. A queda de Jerusalém ela é efetivamente registrada com mais detalhes, do capítulo 33 ao 37. 38 a 39 aparece a figura de Gog.
Gog como uma nação que muitos interpretam à luz do Apocalipse, mas é importante entender o contexto de Ezequiel também para a gente fazer os apontamentos. E fechando dos capítulos 40 a 48, traz a visão de um novo templo e da nova Jerusalém. Olha o paralelo com Apocalipse aí novamente. Então, quando você tentar estudar o livro do Apocalipse, é importante que você tenha tentado, pelo menos, estudar, tenha lido, ainda que você não tenha aprofundado, por não ter tanto conhecimento teológico, não ter tanta facilidade para entender esse texto profético, mas é importante que você entenda esse panorama, no mínimo esse panorama do livro do profeta Ezequiel, que é o que eu tentei trazer ao longo dessa nossa aula de hoje. E na nossa próxima aula nós vamos para o nosso último estudo dos profetas maiores. Vamos estudar o profeta Daniel e logo depois vamos partir para os profetas menores, os 12 profetas menores que constam os seus livros no Antigo Testamento. Aguardo vocês.